dia santo. Então que bom que vocês estão nos assistindo do Consagra-te TV. Neste programa de hoje falaremos sobre a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele distingue-se das outras criaturas. Eles são imagem e semelhança de Deus, tem a dignidade de pessoa. É alguém. Deus é o modelo. Ele fez a humanidade de acordo com o seu entendimento, a sua imagem e semelhança. Estamos longe de ser como Deus. Existem qualidades que apenas Deus tem. Misericórdia, bondade, lealdade, que nós temos também, mas a onipresença, a onisciência e a onipotência só compete a Ele. O homem tem várias formas de refletir a Deus. Ele o espelha. É engraçado. Ser imagem e semelhança de Deus, às vezes não conseguimos entender a dimensão disso tudo. Então, Mara, nos fale um pouco como se dá essa imagem e semelhança de Deus. Que você possa nos explicar assim, mais detalhadamente. Você que escreveu brilhantemente no livro As Portas do Inferno Não Prevalecerão. É bem interessante, não é? Até as pessoas imaginam que imagem e semelhança significa a mesma coisa, mas não é. Veja só, a imagem é aquilo que nos leva a ter uma capacidade e um relacionamento com Deus. Por exemplo, se você pegar uma fotografia sua, lá vai estar a semelhança à imagem com Deus. Não, vai estar a sua imagem e não a sua semelhança. Tá certo? Então, o próprio Cristo, ele é justamente o que? A imagem de Deus. E nós somos chamados a ser imagem do Cristo. Não é assim que acontece? Então, a gente tem que perceber bem que de todas as criaturas, a única que tem a capacidade de ser imagem de Deus é o ser humano. Imagine aí, os anjos, os demônios, eles podem ter inteligência, ter vontade, não é? Ter sabedoria, ter liberdade, mas eles são puro espírito. Eles não têm o corpo, eles não têm o corpo humano como Cristo teve, como nós temos. Então, Satanás pode querer ser muita coisa, mas algo que ele jamais conseguirá ser é possuir a imagem de Deus. Então, a gente tem que ter isso bem claro. Veja só. Com o seu batismo, com o nosso batismo, independente dos nossos pecados, nós podemos ter diversas mazelas, mas isso não nos arranca a marca indelével que é o batismo, tá certo? Somos filhos de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Então, mesma forma, independente dos teus pecados, dos meus pecados, nós não perdemos essa imagem que nós temos de Deus. Mas se você for perceber bem agora o que é então, o que significa então ser semelhança de Deus, aí a gente pode imaginar, ser semelhante, meu amor, não quer dizer que é ser igual a Deus. Como você mesmo falava, César, Deus tem características que nós também temos, somos semelhantes a Ele. Mas somos iguais? Não somos onipresente, onipotente, não somos isso. Mas nós somos parecidos, tá certo? A semelhança de Deus é aquilo que me faz lembrar Deus. Você muitas vezes lembra Deus e exala isso para as pessoas. Quando? Quando você é paciente, quando você é obediente. Quando você é um homem, é uma mulher de oração, o que é que você está fazendo? Você está refletindo Deus. Ou seja, todas as nossas ações virtuosas, tá certo? Nos faz justamente fazer o quê? Refletir a Deus. Tudo bem? Então eu quero que você imagine que todo ser humano, ele tem uma semelhança original a Deus. Por quê? Porque Deus constituiu o ser humano com algumas capacidades. Por exemplo, uma das capacidades, a capacidade de se relacionar. Quando Adão estava lá só, ele se relacionava com Deus, mas Deus também vai providenciar para quê? Para Adão, uma companheira, uma mulher, tá certo? Então, essa capacidade de se relacionar com as outras pessoas nos faz semelhante a Deus. Uma outra capacidade que o ser humano tem é de dominar todas as coisas. Foi o próprio Senhor, foi o próprio Deus que disse a Adão que ele podia dar nome às coisas, não é isso? Ele podia justamente governar as coisas
a criação que podia frutificar, não foi assim que aconteceu? Então isso nos faz cada vez mais ser semelhantes a Deus. Nosso Senhor, né, nosso Deus, Ele vai nos dar a capacidade também justamente de participar na obra da criação. Não é? Deus criou tudo sim, mas o homem vem cada vez mais interagir com esse Deus. Mas nós devemos conservar as coisas, nós devemos frutificar, mas não destruir. E o que é que o homem tem feito, amores? Ele tem destruído aquilo que Deus está fazendo. Ou seja, nesse momento eu vou perdendo a minha semelhança com Deus. Porque eu não estou mais fazendo aquilo que reflete Deus. A destruição, a morte, isso não reflete a Deus. Então, quando o ser humano começa a agir assim, aí eu te pergunto, nós estamos mais parecidos com quem? Com Deus ou com Satanás? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o que acontece com a nossa semelhança é que ela vai se perdendo. A nossa semelhança, que deve ser com Deus, ela está ficando doente quando nós provocamos e quando nós participamos de tantos vícios. Quando nós caímos em tantas ações imorais, nós estamos perdendo a nossa semelhança com Deus e essa semelhança vai ser cada vez mais danificada, ela vai ficando cada vez mais deformada. Tá certo? E o que acontece? Existe um momento da nossa vida, por graça, nós temos esse conhecimento, refletimos e percebemos, estamos com a semelhança de Deus danificada. Aí o que é que acontece? Nós devemos suplicar à Virgem Maria, Mãezinha do céu, a senhora que formou o seu filho Jesus, me ajuda para que eu tenha cada vez mais uma semelhança restaurada. Percebam, primeiro nossa semelhança fica danificada, mas quando chega o senso de consciência no nosso coração e a gente quer buscar cada vez mais uma conversão pelo arrependimento, nossa semelhança passa a ser restaurada. Às vezes as pessoas dizem, eu quero ser transformada. Não precisa transformar nada, meu amor. Você já é semelhança de Deus. Sim, é verdade, precisa restaurar. Tá certo? Então a Virgem Maria, ela que cuidou de Jesus, não tem ninguém melhor do que ela para ajudar ao quê? Ajudar justamente a nos restaurar nessa semelhança. Se Nossa Senhora foi quem formou o Santo dos Santos, ela também vai ser a formadora dos santos. Ela pode ser a minha formadora, a sua César também. Nossa Senhora cada vez mais vai agir dessa forma. Nossa Senhora é a mãe e prepara todos os seus filhos. Nosso Senhor está chegando, não é isso? A volta gloriosa de Jesus. E o que é que a Virgem Maria vai querer? Cada vez mais nos restaurar. A restauração da humanidade inteira é um dos papéis da Santíssima Virgem. Agora eu pergunto a você, César, qual a importância da Virgem Maria justamente nessa formação da igreja? Como é que se porta isso? Essa pergunta da Virgem Maria na formação da igreja, ela inquieta porque ela é mãe da cabeça da igreja. Mãe da cabeça da igreja, quando o anjo anuncia Maria, ela fica cheia do Espírito Santo, começa no coração de Deus o projeto de igreja. O menino cresce, cuidado pela Virgem Maria, com seus amigos, seu apostolado, institui a Eucaristia. Será que a Virgem Maria estava lá naquele momento da instituição da Eucaristia? Quem sabe estava, né? Tantas pessoas juntas precisando ser servida. Quem dera Maria Santíssima tivesse lá também. Mas ela estava aos pés da cruz. Aos pés da cruz, quando jorrava sangue e água do lado de Jesus, quando Jesus entrega a humanidade inteira na pessoa de João aos cuidados da Virgem Maria, que para alguns ali também pode se fazer o nascimento da igreja, a Virgem Maria estava lá. Vendo do nosso livro como as coisas acontecem, a gente tem que lembrar também que a Virgem Maria, ela estava esperando com os apóstolos a volta de Jesus. Ele prometeu que depois da sua morte ressuscitaria, e ela estava com aquele grupo que acompanhava Jesus. Ela tinha certeza de ressurreição. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 13 ao 14, fala que estavam todos eles ali no andar de cima, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, todos perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, e entre elas a Virgem Maria.
Então a Virgem Maria, nesse contexto de formação de igreja, ela estava ali junto com os apóstolos. Quem sabe se foi no colo da Virgem Maria que Pedro colocou a cabeça, muitas vezes arrependido por ter traído Jesus. Quem sabe a Virgem Maria teve que orientar aqueles jovens homens, os apóstolos, que estavam quase que sem esperanças. Judas suicidou-se, Jesus morreu. Eles precisavam de consolo, de conforto. Mas a Virgem Maria perseverava com eles em oração. Até ali no cenáculo, a qual eles não tinham tido ainda uma experiência de Espírito Santo. E a Virgem Maria, aquela que já o conhecia, já conhecia esse Espírito, ela estava com eles no cenáculo, orando, rezando em línguas de fogo no Pentecostes, todos eles reunidos no Pentecostes em línguas de fogo, perseverando na oração, conforme o Espírito Santo concedia. Então, a Virgem Maria está inserida em todo o contexto de Jesus, no cuidado com os apóstolos, na igreja nascente. Fica difícil ancorar qual o ponto mais forte. Eu me reporto muito à Anunciação, que mãe da cabeça da igreja é mãe do corpo místico da igreja. E daí nasce toda essa igreja, que é instituída na Eucaristia, que jorra sangue e água, a humanidade e a divindade, para fortalecer esse povo. Então, Mara, o que eu posso dizer é que Nossa Senhora não tem como separar Nossa Senhora de Jesus. É mais difícil separar a luz do sol do que Maria de Jesus. Não tem como separar a Virgem Maria da igreja. É negar a história. Separar a Virgem Maria da igreja é negar a história. Mas vamos entrar num breve comercial e no próximo bloco falaremos um pouco mais sobre imagem e semelhança de Deus. Então vocês que estão nos assistindo, Consagra-te TV, imagem e semelhança de Deus. Nosso Senhor, Ele escolheu 12 homens para serem seus alunos, seus seguidores, seus apóstolos, e nos deu a mensagem de anunciarem a paz e levar a paz a todos aqueles do povo da terra. Mas aparentemente a gente não consegue compreender quais os critérios da escolha de Jesus. Como é que Ele escolheu aqueles 12? Qual o critério que Ele usou para escolher os 12 apóstolos? Qual o critério que Ele teve para lhe escolher? Qual o critério que Ele teve para me escolher? Ninguém conhece os desígnios de Deus. Então, Mara, os apóstolos, eles foram também restaurados e existiu a influência da Virgem Maria nos apóstolos? É bem interessante, né, a gente pensar nessa seleção que Nosso Senhor fez. Realmente, se fosse para trabalhar em qualquer outro local, iam ver hoje em dia, por exemplo, quantos idiomas a pessoa fala, qual é o nível cultural de cada um, né? Quais são as habilidades. Hoje é até interessante, até para fazer qualquer mínimo trabalho, se faz um teste psicológico. Não é assim? Para ver o equilíbrio da pessoa. Aí a gente fica realmente olhando, meu Senhor, como é que foi o seu critério para justamente escolher? Veja só, no perfil desse homem intelectual que hoje se espera que as pessoas tenham para assumir algum trabalho, altamente cultural, altamente isso, né? Também faz parte dessa personalidade desse homem muito, a última Coca-Cola do deserto, como se diz, ser autossuficiente, né? Ser um homem ou uma mulher cheia de orgulho. Aí eu te pergunto, você acha que Nosso Senhor ia querer para fazer parte do time dele alguém assim que não fosse dependente do próprio Deus? Porque quantas pessoas são autossuficientes a ponto de dizer eu me basto e eu não preciso de ninguém? Nosso Senhor tinha um objetivo, que aquele evangelho chegasse aos 4 cantos. Então tinham que ser pessoas simples que tivessem a capacidade e o desejo de ser moldados, lapidados. Então, por isso que Nosso Senhor escolhe pessoas simples. Nas aparições da Virgem Maria, ela normalmente aparece para quem? Para crianças, para pessoas simples, para índio. Por quê? Porque aquelas pessoas, sim, elas seriam sensíveis, elas seriam mansas para acolher aquilo que não seria a sua vontade, mas a vontade do próprio Deus. Então, meu amor, não sei se você é cego, se você é coxo, se você é paralítico, se você é surdo, não sei. Sei que eu sou uma escolhida de Deus, como você também é um escolhido. E eu vou dizer para você aquilo que a gente escuta várias vezes. Sabe quantas citações tem isso na Bíblia? 365.
Sabe qual é a citação? Não tenhas medo. Sabe por quê? Porque se Deus te escolheu, a gente pode usar aquele dito. Deus, Ele vai capacitar os escolhidos, mas Ele não escolhe aqueles que são capacitados. Entende isso? Então, Deus teve a capacidade, sim, de acolher aqueles homens pedreira, não é? Aqueles homens que eram pescadores de peixe e transformá-los, ou melhor, restaurá-los justamente em quê? Em pescadores de homens. Aqueles homens começaram a ser discípulos de nosso Senhor? Sim. Por quê? Porque eles estavam atentos ao que Deus fazia. Mas depois eles se tornam apóstolos. Eles vão sozinhos abrindo o caminho. E com aqueles 12 homens, tá certo? Depois Judas sai, mas entra Matias. Começa o quê? Esse evangelho chegar a todas as nações, aonde se tem sopro, aonde se tem vida. E aí é o que eu quero que você imagine, que você pense comigo também. Aqueles homens do time de Jesus frequentavam a casa de quem? Da Virgem Maria, que era a própria casa de Jesus. Então eles foram muito também trabalhados justamente com quem? Com Nossa Senhora. Quantos momentos eles estavam com Jesus, mas quantos momentos eles eram acolhidos no regaço acolhedor da mãe do Senhor, que por muitas vezes, talvez até eles podiam até chamar Nossa Senhora também de mãe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que foi que Nosso Senhor na cruz, com o seu último pedido, disse? Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. A Virgem Maria cuidava daqueles meninos como o seu menino, porque esse era o desejo de Deus. Você compreende isso? Então Nossa Senhora, ela foi firmando, ela foi formando a personalidade daqueles homens, daqueles apóstolos. Ela foi justamente fazendo o quê? Ela foi restaurando. Olha só, nós não estamos aqui para dizer que a Virgem Maria, tá certo? Ela saiu a anunciar o evangelho. Não, essa missão foi dos apóstolos, tá certo? Mas eu quero que você compreenda que nenhum dos apóstolos teve tanto intimidade com a palavra de Deus quanto a Virgem Maria. Talvez os evangelhos tenham sido escritos justamente pelo diálogo que Nosso Senhor teve com os discípulos, com os apóstolos, com os evangelistas, sim. Mas eu quero que você compreenda que o Espírito Santo muito fez nesses evangelistas. Mas será que eles também não tiveram contato, conversa com a Virgem Maria e ela passou informações que eles não tinham como saber? Nosso Senhor viveu 33 anos, não foi isso? Mas com os apóstolos viveu 3. 3 anos foram apenas de sua vida pública. Mas se você pegar os evangelhos, narra situações de Jesus menino. E quem é que sabia disso? Quem é que pôde instruir? Quem é que pôde falar sobre isso? Então a Virgem Maria tem uma grande importância, tá certo? Aqueles apóstolos ainda muito brutos, como se diz, eles precisavam ser revestidos, eles tinham crise de identidade, crise de afetividade, eles tinham muitas dúvidas, tá certo? De quem era realmente aquele Senhor que se colocava como Cristo, como Jesus. E o que foi que eles fizeram? Eles estavam atentos ao comportamento que a Virgem Maria tinha. A forma que a Virgem Maria tratava Jesus, a forma que eles conversavam, aquilo servia de instrução para eles, não é? Quando a Virgenzinha identifica que era necessário fazer o primeiro milagre, foi bom para os noivos? Sim, mas eu quero que você imagine que foi uma bela formação que ela deu justamente para aqueles discípulos. Por quê? Porque eles ainda não tinham visto nenhum milagre. E a partir daquele momento, então, pela intercessão da Virgem Maria, eles percebem que aquele homem a qual eles estavam acompanhando era sim o Cristo, era o homem sim que fazia os milagres. Então Nossa Senhora tem toda uma importância, né, justamente na formação desses homens. Ela é a mãe da palavra, ela é a mãe do verbo encarnado. Se Nossa Senhora não tivesse importância na formação desses homens, a igreja não teria decretado ela como rainha dos apóstolos. Se ela é rainha dos apóstolos, é porque existia uma interação de amor, de amizade, de maternidade. Eu quero que vocês percebam que a Virgem Maria era meiga com os apóstolos, sim. A Virgem Maria ensinava sobre a afetividade com os apóstolos, sim. Mas a Virgem Maria assumia também um papel de autoridade sobre os apóstolos, porque era a mãe do Senhor.
Podia os apóstolos ter a missão que tivessem, mas reconhecia a Virgem Maria como a mãe do seu Senhor. Estavam todos reunidos no cenáculo, esperando a Virgem Maria, com a Virgem Maria, tá certo? Então, Nossa Senhora cuidou de Jesus? Cuidou. Mas se você é mãe, você sabe que alguém ajuda uma missão do seu filho, você não vai querer ajudar aquelas pessoas também a que ele venha cumprir a função do seu filho? Foi isso que a Virgem Maria fez. A Virgem Maria cuidou dos apóstolos, a Virgem Maria cuida de mim, cuida de você, cuida de todos nós, de todos da sua casa. Por quê? Porque nós temos uma missão. Essa missão é minha, essa missão é sua. Levar o Evangelho a todas as nações. E ela vai cada vez nos dar mais respaldo para que isso venha acontecer. Tá certo? Então, eu queria que você explicasse mais também, César, para esses nossos meninos que nos assistem. Para encarnar Cristo em nós, é preciso ter uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem? Antes, Mara, eu ouvindo você falar, eu ficava pensando, alguém de vocês aí que está nos ouvindo pode chegar e dizer, mas naquela época as mulheres não tinham valor. Que história dos apóstolos terem algum relacionamento para com a Virgem Maria? Porque naquele momento, naquela situação, a mulher não era reconhecida. É verdade. Mas Jesus foi o grande revolucionário. A postura de Jesus, que exaltou os humildes e despediu os ricos de mãos vazias, mandava proteger as viúvas, acolhia a prostituta, elevava a sua mãe ao ponto de entregar a humanidade inteira a ela. Aparece a uma mulher o seu Espírito Santo. Então, Jesus ele vem erguer a partir daí o valor importante da mulher, da maternidade feminina. Isso é a conversa de Jesus, viu? Então, aquele comportamento social, Jesus vem quebrar aquelas regras. Então, quando fala aqui de encarnar Jesus em nós, nós temos que ter uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Já falei aqui em outros programas que quem ama imita, quem ama imita. Se você ama muito, você imita muito. Se você ama pouco, você imita pouco. Se você pede a Deus o dom de receber as virtudes da Virgem Maria, as virtudes da humildade, da obediência, da fé, da caridade, da pureza, da oração, se você está cheio das virtudes da Virgem Maria, você fica cheio de Maria. Estando cheio da Virgem Maria, o Espírito Santo, que é Deus, quando encontra a Virgem Maria numa alma, o Espírito Santo fecunda. Então, se o Espírito Santo encontrar a Virgem Maria bem forte na sua alma, ele vai fecundar. Ele vai encarnar, entre aspas. E Jesus vai nascer na sua forma de falar, de viver, de agir, de se comportar. Vai nascer Jesus todo dia no seu comportamento. Então, se eu lhe convido a imitar a Virgem Maria, quem ama, imita. Não estou falando aqui de devoção popular. Eu estou falando aqui de imitar a criatura que mais se assemelha ao Criador. Imitar as virtudes dela, Jesus Cristo encarna e nasce em você como nasceu nela. Isso é bem inquietante, essa pedagogia. E, estando cheio da Virgem Maria, se pergunte, como a Virgem Maria faria para resolver a situação A, a situação B, a situação C? Como Nossa Senhora educaria seus filhos? Como Nossa Senhora pagaria suas contas? Como Nossa Senhora conduziria o seu relacionamento? Isso é encarnar Jesus. Porque Jesus vai nascer nessas respostas. Aí Jesus educa seus filhos, Jesus organiza suas contas, Jesus cuida do seu lar. Muitas pessoas se consagram a Nossa Senhora. E se consagrando a ela, pensam que é apenas um rito, um ritual. E não é nada disso. Consagrar-se à Virgem Maria é uma forma de viver, é um estado de viver. Ser consagrado, ser entregue à Virgem Maria, é viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou, andar como Jesus andou. Consagrar-se à Virgem Maria é consagrar-se ao próprio Jesus. Então, quando se pergunta sobre encarnar, como disse São Paulo, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Imagine se São Paulo disse isso. Imagine a Virgem Maria, o que é que ela podia dizer. A Virgem Maria, com mais propriedade do que São Paulo, ela pode dizer, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, em espírito e em verdade. No seu ventre, quando ela
estava grávida e na sua vida depois que ela concebeu. Então, convido vocês a se assemelharem a Jesus, consagrando-se à Virgem Maria. Nós estamos discutindo temas do livro Consagra-te, as portas do inferno não prevalecerão. Esse livro vocês podem adquiri-los na Livraria Sagrada Família, ali atrás da Catedral. Também tem na Livraria da Canção Nova e tem na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Aqueles que desejam se consagrar a Nossa Senhora, desejam ser imagem e semelhança de Deus, isso não faz com que você busque ser imagem e semelhança da Virgem Maria. Que Deus, Jesus, a Virgem Maria, eles se misturam e vai refletir na sua vida.